Graça e paz, irmãos, que Deus esteja nos abençoando no estudo da sua palavra nesta tarde e sejam todos bem-vindos aqui para nossa participação comum neste estudo do livro de Apocalipse, que é uma revelação de Deus para nós. Não tem nada escondido no livro de Apocalipse, senão aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, especialmente neste tempo presente, que para nós é o final dos tempos. Nós vamos ler o capítulo 11 de Apocalipse. E os irmãos que têm suas Bíblias podem acompanhar, mesmo em versões diferentes, mas com o mesmo sentido. Capítulo 11 de Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar a eles dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Elas têm autoridade para que não chova. Elas têm autoridade para que não chova durante os dias que profetizarem. E então, elas têm autoridade. Elas têm autoridade. As duas testemunhas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o meu Senhor, o seu Senhor, foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram aos que moravam na terra, sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto,
e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque porque que eras e que és, e assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a sua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Assim, aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destruíram e destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Essa é a palavra de Deus no capítulo 11 do livro de Apocalipse. E rogamos que o Senhor esteja nos abençoando nessa hora para a meditação nela. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel e maravilhoso na tua infinita misericórdia de nos preservar com vida e nos dar entendimento da tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem revelado aos teus servos aquilo que é o ponto final da história e que o Senhor já tem preparado todas as coisas. Nós te agradecemos por fazermos parte dessa história e por estarmos hoje estudando aquilo que o Senhor vai realizar no período final da história deste mundo. Obrigado porque o Senhor já nos libertou, já nos salvou, já nos convocou para ti mesmo, como filhos amados. E o Senhor tem feito para nós um projeto, uma provisão para que nós sejamos arrebatados antes mesmo deste período negro da história, desse período tribulacional. Ajuda-nos a sermos fiéis enquanto estamos aqui, pregando o teu evangelho para que mais pessoas possam alcançar essa plena, preciosa e santa salvação. Nós te agradecemos por tudo, oramos pedindo as tuas bênçãos para todas as famílias que se fazem representar neste momento, aqui na nossa live, e que o Senhor esteja cuidando dos nossos familiares, todos aqueles que são nossos parentes, nossos descendentes, nossos pessoas ligadas a nós, que o Senhor esteja derramando contínuas bênçãos sobre a vida de cada um. Nós oramos agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos diante aí do capítulo 11 de Apocalipse, né? Apocalipse que tem 22 capítulos, nós estamos exatamente na metade, né? O capítulo 11 é a metade do livro. E nós temos estudado esse livro desde o início e Deus está
se revelando a João aquilo que vai acontecer, aquilo que aconteceu, que está acontecendo no tempo de João e o que vai acontecer depois que João sair deste mundo, né? Então, as coisas que viste, né? João viu Jesus glorificado na sua visão, aquela, aquela glorificação extraordinária de Jesus, descrita no primeiro livro, né? No livro no primeiro capítulo do livro, e aquilo que a igreja ia ser, né? Ia desenvolver na história da igreja, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, essas igrejas locais, igrejas que estavam tendo uma existência real num lugar geográfico, não é? Num lugar real também, igrejas de cidades típicas, de cidades que existiram e que eram representativas também de tipos de igrejas de todas as épocas e que eram também historicamente representativos de períodos da história da igreja que tinham algum aspecto parecido com o período de cada igreja. Assim, então, a igreja de Éfeso representaria a igreja do primeiro século, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida do segundo e terceiro e início do quarto século, e assim sucessivamente, até chegar à igreja de Laodiceia, que é essa igreja miscigenada, essa igreja misturada, essa igreja disforme que nós temos hoje, né? Com pessoas que ainda temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, mas com uma fé evangélica diluída, uma fé evangélica que tem sido realmente deixada de lado, especialmente naquilo que não é cristianismo evangélico, né? O cristianismo, por exemplo, católico romano, que deixa muito a desejar e que é chamado de cristão. Então, nós já vimos isso no primeiro, segundo e terceiro capítulo. No quarto capítulo em diante, nós vimos, então, a subida de João para o céu, né? Em visão. João não foi para o céu fisicamente, ele teve uma visão, ele foi levado em espírito para a presença no céu, para ter uma presença no céu. E lá, então, ele teve essa visão que ele descreve. E o capítulo 4, ele vê o período inicial da tribulação. No capítulo 4, ele vê o trono de Deus no céu, uma multidão de pessoas que está lá no céu, que são salvos, né? Representados pelos 24 anciãos, e vê aquilo que os seres viventes que estão na presença de Deus fazem continuamente, que é adorar a Deus em todo o tempo e sem descanso, de dia e de noite, proclamando: Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. João, então, percebe isso e sabe que o, os 24 anciãos estão ali honrando também o Senhor em ações de graças contínuas e, e, e dizendo, né, também que o Senhor é digno de receber glória, honra, poder, porque criou todas as coisas e por causa da vontade dele, do Senhor, tudo foi criado. Então, é um processo continuado de adoração ao Senhor. E João, então, no capítulo 5, já vê um livro na mão direita daquele que estava no trono, né? Então, um livro na mão do próprio Senhor. E ninguém era digno de ler aquele livrinho, aquele livro. E João, então, chorava muito,
porque ninguém era digno de abrir o livro, ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. Então, no meio do trono e dos 4 seres viventes que rodeiam o trono, apareceu um cordeiro que parecia ter sido morto, mas que estava vivo. E o cordeiro, então, tomou o livro das mãos daquele que estava no trono e abriu o livro, né? E aí houve um cântico, o céu inteiro se irrompeu em um cântico maravilhoso, porque encontraram no Cordeiro o único digno de abrir o livro, né? Jesus, então, o Cordeiro, foi o único digno de abrir o livro, e ele foi adorado pelos 24 anciãos, e que cantavam continuamente um novo cântico, dizendo que ele era digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque também tinha sido morto e com o sangue dele comprou para Deus e para os que vêm de toda tribo e língua e povo e nação, aqueles milhares de pessoas, e constituindo a deles um reino de sacerdotes e que reinarão sobre a terra. É claro aqui o texto, né? Reinarão sobre a terra. Então, João tem essa visão e ele percebe que há milhões e milhares de milhares que estão ali proclamando com grande voz que o Cordeiro é digno de abrir o livro e de revelar o que estava no livro. E o que é que estava neste livro? É a revelação do que vai acontecer, né? João recebendo a revelação daquilo que vai acontecer no período chamado de tribulação. E ele abriu o selo e viu os cavaleiros, né? Então, nós vimos aqui os cavaleiros. O primeiro, o primeiro selo aberto é o selo em que o anticristo, a besta, o líder mundial, assume o poder, né, pela força e exerce juízo contra a humanidade. Ele é aquele que saiu vencendo e para vencer, e o cavalo branco era um cavalo branco com seu cavaleiro, com um arco, e que tinha recebido uma coroa que não era um diadema, né? Que não era uma coroa permanente, mas uma coroa de vencedor, e ele saiu vencendo e para vencer, como se fosse realmente o próprio Cristo. Ele é o anticristo, porque ele estará imitando a pessoa de Cristo e trabalhando contra a pessoa de Cristo. Então, esse é o primeiro selo, né? O conteúdo do primeiro selo. Isso ainda não aconteceu porque esta figura do anticristo ainda não foi revelada, né? Isso só será revelado na tribulação. A tribulação é aquele período em que vai haver um juízo de Deus. O que é o juízo de Deus? É o julgamento de Deus sobre as nações da terra, sobre os povos da terra que não aceitaram Jesus como Salvador, sobre os judeus rebeldes, né? E até sobre Satanás e seus anjos, né? Isso aí é o que vai acontecer no período tribulacional. É tempo de manifestação da ira de Deus. Neste tempo que nós estamos vivendo, Deus está manifestando a sua graça em Cristo Jesus. Mas nós teremos um tempo em que isso não será mais real, né? O período da graça vai se fechar, conforme Paulo ensina na carta aos Romanos, no capítulo 11. Então, o tempo da graça vai se fechar, e aí se iniciará esse período em que a igreja não estará aqui, porque ela vai ser tirada
assim que se completar o número de salvos da igreja. Então, completado o número de salvos da igreja, que Deus sabe exatamente quem são, porque seus nomes estão escritos no livro da vida, então a igreja é tirada daqui, vai encontrar o Senhor Jesus nos ares, né? Diferente da segunda vinda, quando Jesus vem pisar a terra. No arrebatamento, ele espera a igreja nos ares, porque é um fenômeno invisível, né? É um evento invisível para o mundo. O arrebatamento só é perceptível para os crentes e para aqueles que depois observarem a ausência dos crentes no mundo, né? Mas no momento em que eles forem arrebatados, é um fenômeno, um evento invisível. Então, nós sabemos que vai haver um arrebatamento, porque Paulo ensina isso aos Tessalonicenses. E nós temos estudado a carta aos Tessalonicenses, também vimos isso lá. Agora, tirada a igreja daqui, inicia-se imediatamente o período tribulacional com o surgimento desse anticristo, o surgimento desse anticristo. Ele pode até já estar em existência no mundo, nós não sabemos, né? Mas existe a possibilidade. Nós estamos vivendo, eu creio, mas não tenho nenhuma outra razão a não ser a fé para crer que nós estamos vivendo os últimos momentos deste mundo, porque a maldade tem se reproduzido com uma intensidade infinita, né? A progressão do mal é extrema, a progressão do mal é violenta. Então, nós imaginamos que não só a progressão do mal, como a apostasia, muita apostasia. Eu tenho visto nesses estudos e acompanhando notícias, quantos pastores evangélicos estão entrando por uma linha de apostasia. Tem pastores evangélicos que já foram luzes no Brasil inteiro e que hoje negam a segunda vinda de Cristo, negam a ressurreição corporal, negam a autenticidade e a realidade espiritual da Bíblia como palavra de Deus, negam a inspiração das Escrituras. Então, isso dentro do meio evangélico. Então, nós estamos vivendo um tempo final. E nesse tempo final, então, o início dele será marcado pelo arrebatamento da igreja. E aí começará esse período tribulacional. E a primeira coisa que vai acontecer é o que esse primeiro selo, o selo, né, o primeiro selo que foi lido, que João viu, né, que a revelação está selado porque está fechado, né? Jesus abre e revela, então, que esse cavaleiro vem e ele vai ser seguido. Mas quem vai segui-lo vai trazer as consequências do seu domínio. O domínio do primeiro cavaleiro vai trazer como consequências muitas coisas graves. Por exemplo, no segundo cavalo que aparece, né? O segundo cavaleiro, anunciando e trazendo no seu conteúdo guerras. É um cavalo vermelho, trazendo juízos contra a humanidade e trazendo muito sofrimento para a humanidade, né? Foi dado a ele, a esse cavaleiro, tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, né? Essa espada significando a mortandade. O terceiro cavaleiro e o terceiro cavalo, né?
representa a fome. Depois de guerra, sempre haverá fome. É um cavalo preto, e é um juízo mais intenso, porque vai haver o quê? Vai haver uma carestia muito grande, uma falta de alimentos, né? Porque as guerras costumam destruir toda a economia dos povos. E o texto diz assim: uma medida de trigo por um denário, né? Então, o sujeito vai trabalhar um dia inteiro para comprar uma medida de trigo, né? Então, mostrando como que os alimentos vão ficar caros, muito caros, e como as pessoas vão sofrer nessas circunstâncias. O quarto selo e o quarto cavaleiro é chamado de morte. Morte. Ele é um cavalo amarelo, né? E seu cavaleiro é chamado de morte. E a morte e o inferno estavam seguindo esse cavaleiro. E ele teve autoridade para matar a espada e pela fome, e com mortandade, com pestes, por meio das feras da terra também, muita gente neste mundo, né? Matar por meio a quarta parte das pessoas da Terra. É uma mortandade absurda, né? Nós já vimos aí algumas épocas da história, e recentemente agora, em 2019, a epidemia do Covid, vai ser muito, muito pior do que isso, né? E depois tem o quinto selo, cuja abertura demonstrou aqueles estavam que tinham morrido na tribulação. Muita gente que crer em Cristo na tribulação, porque na tribulação vai haver pregação do Evangelho. Qual o Evangelho? Nós vimos aqui no capítulo 7. O Evangelho do Reino vai ser pregado. Então, muitas pessoas que crerem no Evangelho do Reino, que é o anúncio de Jesus como Rei, voltando na segunda vinda para inaugurar o reino milenar, né? Quando Jesus vai reinar 1000 anos, vai ser um reino de paz e prosperidade como nunca foi visto. Então, essas pessoas vão morrer porque elas vão crer no Senhor Jesus. Então, elas serão mortas nesse período tribulacional. E o quinto selo, quando ele abre o quinto selo, João vê as almas, né, em figura, ele vê as almas das pessoas que morreram nesse período tribulacional, e ele os enxerga reclamando, né, reclamando assim, pedindo a Deus vingança do seu sangue. Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás, nem vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E aí, o sexto selo são as perturbações cósmicas, nós já falamos sobre isso, né? Quando o juízo de Deus vai atingir a própria natureza, as perturbações cósmicas. O mundo vai ver os cataclismos cosmogeológicos que atingem a humanidade, né? Movimentos sísmicos em todos os mares, em toda a Terra, muito mais do que nós temos ouvido e visto, né? Como terremoto do Haiti, o maremoto, né? O tsunami lá das Filipinas, muito, muito pior do que isso, né? Vai acontecer. Então, esse é o fim da primeira parte da tribulação, o sexto selo. O sétimo selo, nós vamos ver daqui a pouco, é um selo que mostra uma. O sétimo selo mostra uma parte mais ampla, que é a segunda parte da tribulação, que é chamada por Jesus de grande tribulação. Grande tribulação. Então,
O período primeiro, esse período que nós acabamos de relembrar para os irmãos, é o primeiro período da tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Não é tão intenso o sofrimento quanto será o sofrimento no segundo período de 3 anos e meio, né, que é chamado de grande tribulação. Porque Jesus dividiu esse período de 7 anos em 2 partes. A primeira parte chamada princípio de dores, e a segunda parte chamada grande tribulação. Grande tribulação. O período inteiro é a tribulação. Período primeiro, princípio de dores, período segundo, é grande tribulação. E Jesus falou isso em cumprimento da profecia de Daniel. Daniel 9, 25, 26 e 27, mostrando que há verdadeiramente uma semana de anos que precisa ser cumprida e que não foi cumprida porque foi interrompida pela morte de Jesus, né? Quando Jesus foi crucificado. Bem, o capítulo 7 fala dos 144 mil pregadores do Evangelho do Reino, né? E vai haver uma multidão de salvos pela pregação do Evangelho do Reino na primeira parte da tribulação. E é dessa multidão de salvos pela pregação do Evangelho do Reino que vai haver esse tanto de mortes que o próprio anticristo vai promover sobre aqueles que crerem em Jesus Cristo. Então, se hoje existe perseguição aos crentes em muitos países do mundo, países comunistas, países islâmicos, as ditaduras africanas, né? Se existem perseguições aos crentes nesses países, e morrem muitos crentes, né? Nós sabemos disso. Imaginem isso multiplicado por uns 1000 na tribulação. Muitas pessoas morrerão. E então abre-se Jesus vai abrir agora o 7º selo, né? O Cordeiro, né, vai abrir o 7º selo. O 7º selo é composto de 7 trombetas. O 7º selo é composto de 7 trombetas. Ou seja, os anjos dão início às pragas dessas trombetas, né? São pragas que vão cair sobre a humanidade, tocando uma trombeta. Então, o primeiro anjo toca a sua trombeta, e o que acontece? Quando o primeiro anjo toca a sua primeira trombeta, acontecem juízos diretos de Deus sobre a terra. Juízos diretos de Deus sobre a terra. Problemas atmosféricos, problemas meteorológicos, problemas climáticos de toda sorte. Então, a própria terra será purgada por causa desses males que contaminaram a própria terra, né? O pecado, irmãos, a gente precisa levar ele mais a sério, porque o pecado não é uma coisa simples, uma mentirinha, um adultério, não sei o quê. O pecado corrompeu o universo, não este planetinha que nós vivemos nele, planeta Terra, o universo, as 600 sextilhões de galáxias, os 300 bilhões de planetas, os 300 bilhões de estrelas em cada galáxia. Então, isso é um mundo que nós não temos nem ideia. O pecado corrompeu tudo. Por isso que Deus é absolutamente santo e requer santidade, porque o pecado é extremamente poluidor, é extremamente degradante, é extremamente agressivo contra o próprio Deus. Então, a própria natureza ficou corrompida. Paulo ensina aos romanos que
A natureza arde em expectativa, está esperando ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. O que isso significa? Significa que a natureza espera a manifestação plena dos filhos de Deus. Isso vai acontecer na ressurreição. Quando nós formos ressuscitados, a própria natureza será abençoada com essa obra de Cristo na nossa vida, né? A própria natureza arde de expectativa, em ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, porque ela também está escravizada pelo pecado. Então, nós vamos ter, quando isso acontecer, dessa restauração, um ambiente pacífico no mundo, sem maremotos, sem terremotos, sem tsunamis, sem peste, sem pragas, sem absolutamente nada, com toda a prosperidade e paz que todos almejam e que nós não temos visto ainda no mundo. Então, a primeira trombeta, que faz parte do sétimo selo, que é o selo da segunda parte da tribulação. Os 6 primeiros selos foram da primeira parte. Então, ele assume, o anticristo assume o poder mundial pela força. Então vai haver juízo contra a humanidade. O segundo selo, não, a segunda trombeta fala de juízo sobre o mar. Vai cair um meteoro incandescente sobre o mar e vai haver uma fome intensa, mortandade intensa, pestes de toda sorte, e vai ser destruído 1/3 da parte da vida marítima. 1/3 parte da vida marítima vai ser destruída no toque dessa segunda trombeta. Mas, passado algum tempo, o terceiro anjo toca a trombeta. A terceira trombeta fala de juízo sobre a água potável, com as consequências dramáticas de água potável deixar de ser água potável. Vai ser uma água que intoxica, que mata. Então, toda a água do planeta será contaminada. E então isso vai pesar muito na vida das pessoas, né? E a quarta trombeta, o quarto anjo toca a quarta trombeta e há um juízo de Deus sobre a luz da terra. A luz da terra vai se esconder, né? Sol, lua, estrelas vão sofrer eventos cósmicos e uma grande crise de energia vai acontecer nesse período da quarta trombeta. E aí nós temos as 3 últimas trombetas, que são chamadas de 3 ais, a quinta, a sexta e a sétima. 3 ais. Por que ais? Porque é uma situação muito mais grave do que as anteriores. Quando a gente escuta essa expressão, a gente tem a certeza de que vai haver uma exacerbação do mal, uma exacerbação do castigo, né? Eu me lembro quando a gente fazia alguma coisa errada e os pais falavam assim: ah, menino, ai de você se eu te pegar, né? O ai significa um castigo muito mais acentuado. Então, o primeiro ai, ou a quinta trombeta, fala de juízos muito mais severos do que esses juízos que aconteceram até agora, né? E nós vemos que a quinta trombeta, ou primeiro ai, é uma situação em que os homens são feridos. Os homens são feridos.
todos os homens são feridos. E a estrela caída do céu na terra, né, que é chamada, caiu no poço do abismo, chamada absinto, ela caiu e ela abre essa estrela, que na verdade é a figura de um ser espiritual, né, que é do mal. Ele abre o abismo, abre o poço do abismo. O que acontece? Escapam de lá muitos, escurece o sol e o ar, e escapam de lá muitos seres que nós cremos que são seres que se transformam em alguns animais, né? E esses seres acometerão como se fossem animais, gafanhotos gigantes, né? Ou escorpiões. Então, esse seis, o sétimo selo demonstra isso, né? Que vai haver muito sofrimento na vida de todos os homens, porque eles terão tanto sofrimento incrementado pelo tormento desses espíritos que saírem do abismo, que eles desejarão morrer, mas não conseguirão morrer. Tentarão morrer, e diz o texto bíblico que passarão 5 meses desejando morrer e não vão conseguir morrer. Ninguém morrerá durante 5 meses, mesmo aqueles que o posto, mesmo aqueles que tentarem a morte, né? Tentarem o autoextermínio, e eles não vão morrer. O poço do abismo é aberto, então, e a terra é invadida por todos os demônios que estavam lá presos. E esses seres espirituais estarão atacando na forma de insetos grandes, atacando os homens, e os homens estarão. A Bíblia fala de gafanhotos, né? Mas pode ser uma tradução só, mas nós queremos que sejam animais nos quais os espíritos maus se transformam, porque eles têm poder de fazer isso, para agredir, atacar, ferir os homens, de maneira que o sofrimento é indescritível. Mas a sexta trombeta vai falar da identidade do anjo do abismo, que era o rei das figuras descritas por João, representando os demônios. Este é o primeiro ai. Mas o segundo ai, da sexta trombeta, né, que é o segundo ai, um exército de 200 milhões de demônios é solto para matar a terça parte da humanidade e na quinta trombeta, no primeiro ai, os demônios, os homens são atormentados, mas não morrem. Nesta sexta trombeta, ou segundo ai, os homens são atormentados e morrem. Então, este exército composto de seres sobrenaturais ou de seres humanos possuídos por demônios, são 3 tipos de castigo que eles vão trazer para a humanidade. São aplicados à humanidade fogo, fumaça e enxofre. E as mortes serão predominantemente por intoxicação, né? E nós estamos vivendo um tempo em que tem aumentado significativamente o culto a demônios. Não sei se os irmãos têm sabido disso, mas o culto a demônios tem proliferado, progredido, aumentado em progressão geométrica, muito intensamente. E isso só revela também o coração empedernido, endurecido do ser humano, que mesmo com a pregação
maciça do Evangelho do Reino persistirá numa vida de total depravação moral e de corrupção. E que é uma vida que realmente contrasta com a vontade de Deus, né? Então, nós sabemos que isso vai acontecer de maneira trágica, mas é o que a Bíblia está nos ensinando aqui que vai acontecer. Então, a sexta trombeta fala do morticínio de milhões de pessoas por causa desse tormento feito pelos seres demoníacos que saírem do abismo. No abismo estão trancados ainda, até hoje, muitos milhões de demônios que foram fechados lá por Deus, porque eles caíram no início da sua... Tiveram uma queda juntamente com Lúcifer, né? E que se transformou em Satanás. Então, muitos deles estão presos no abismo e aguardando essa liberação aí para fazerem o mal intensamente e depois novamente serem presos e condenados ao lago de fogo eternamente. No capítulo 10, a gente tem o livrinho, né? Um livrinho que foi aberto e o livrinho era estava na mão de um anjo e foi ordenada. João ficou preocupado com o livrinho e ele procurou saber o que é que estava no livrinho. E nós vimos nesse capítulo anterior, nós vimos as coisas que estavam no livro, o final das coisas que estavam no livro da mão de Deus, né? Esse livrinho estava na mão de um anjo e ele, logo que o João viu o livrinho, ele queria saber o que tinha no livrinho e foi falado a ele para ir até o anjo e pedir o livrinho. E ele foi até o anjo e pediu a ele o livrinho, e o livrinho foi dado a ele, mas ele não abriu o livrinho. Ele foi mandado a ele, a João, engolir o livrinho, comer. E ele tomou e comeu o livrinho. E o livrinho tinha um gosto adocicado de mel na sua boca, mas no seu estômago era amargo, intensamente amargo, e ficou muito amargo o seu estômago. E aí o anjo disse para ele que era necessário que ele pregasse ainda o evangelho a muitas nações, né? Então, o que era o conteúdo desse livrinho? Era aquilo que vai acontecer certamente no final no final da tribulação. Vimos que a tribulação é esse período de 7 anos, né? E estamos estudando sobre a abertura dos selos e das trombetas. Nesse capítulo 10, então, estamos situados na segunda metade da tribulação, nos últimos 3 anos e meio antes da segunda vinda de Jesus. João vê esse anjo poderoso, toma o livrinho que está com ele na mão do anjo, né? Que ninguém podia abrir e que foi aberto somente não foi aberto, foi só engolido, né? Foi tomado e comido. Os acontecimentos da tribulação, possivelmente os últimos acontecimentos estavam nesse livrinho.
E o anjo que João viu inicialmente levantou a sua mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, que já não haveria mais demora. Então, o conteúdo desse livrinho que João comeu, nós vamos ver ainda nas páginas seguintes do livro de Apocalipse, mas nós podemos adiantar que é o conteúdo final que vai ser revelado do período da tribulação, do período da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio da, da, da tribulação, né? Então, os últimos 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 meses, né? Tanto faz. João usa essas 3 expressões, isso para confirmar que ele não está falando de um tempo hipotético, ele está falando de um tempo real, em que vão acontecer essas coisas dentro dos períodos que ele está escrevendo, literalmente, né? Não tem nada figurado aqui. No capítulo 11 que nós lemos, né, hoje, nós vemos que João recebe uma vara de medir, caniço, né, um cânon, ou uma vara de medir, para medir para medir o tempo, para medir o átrio. O que é isso? Aqui nós temos uma coisa interessante. Vai haver um templo. Hoje nós não temos um templo judaico em Jerusalém. Não temos. Por quê? Porque no local do templo judaico em Jerusalém, no templo de Salomão e depois do templo de Herodes, existe uma mesquita islâmica. Os islamitas tomaram aquela região de Jerusalém e, nesse local, construíram uma mesquita islâmica. Mas a Bíblia ensina, garante, que vai haver um templo ali, né? Então, e nós já sabemos que hoje em dia os judeus já estão com tudo preparado para reconstruir o templo nesse local. Então, isso significa que vão destruir a mesquita islâmica e vão reconstruir o templo. E isso está profetizado em Ezequiel, no livro de Ezequiel. Então, vai haver uma construção, uma reconstrução, uma réplica perfeita do primeiro templo, né? Do primeiro templo é o Templo de Salomão. Então, esse templo maravilhoso que foi dedicado a Deus e que Deus encheu esse templo com a sua glória, né? Então, esse templo vai ser reconstruído. É nesse local que foi reconstruído que João enxerga essa visão, né? Ele foi ordenado a ele medir o templo, né? Mas deixar de medir o átrio exterior, o pátio. Haveria um pátio fora do templo, né? Sempre houve esse pátio que era para João não medir esse pátio externo, que é muito grande. E por quê? Porque esse pátio seria destinado às nações, né? Foi dado aos gentios. Os gentios quer dizer aqueles que não são judeus, e eles iriam pisar o templo e a cidade santa, Jerusalém, por 42 meses, né? 42 meses. São 3 anos e meio ou 1.260 dias. E aí, Deus levanta nesse período, agora aqui não tem mais 144 mil testemunhando. Por quê? Porque eles também foram mortos, né? Os 144 mil, eles começaram a pregar e pregaram o evangelho durante os 3 anos e meio e depois eles foram mortos, né, pelo anticristo. E então Deus fala com João que ele vai dar 2 testemunhas que profetizem por
60 dias nesse vestido de pano de saco, com quebrantamento e tudo, né? Então, essas duas testemunhas, há muita especulação a respeito delas, né? Porque muita gente pensa em Enoque, que não morreu, e Elias, que também não morreu, né? Foi levado ao céu num redemoinho, como que num carro de fogo. E Enoque que andou com Deus e Deus o tomou para si. Outras pessoas entendem, por causa dos milagres que vão ser feitos, transformação de água em sangue, etc., que é Moisés e Elias, e porque Moisés e Elias foram os que apareceram com Jesus na transfiguração, quando ele transfigurou-se no monte lá perto da Galileia, diante de João, Pedro, Tiago e João, né? Nós não temos condições de determinar exatamente quem são. Elias é certamente um deles, mas o outro não é possível determinar com certeza se é Moisés ou se é Enoque, porque Moisés morreu e ele teria que ressuscitar. Nós, nesse período aqui, ainda não teria ocorrido a ressurreição. Então, nós não sabemos exatamente quem é, mas não importa. Importa que a Bíblia fala que tem duas pessoas e nós temos as pessoas indicadas. Então, essas duas testemunhas pregarão a palavra do Senhor nesse segundo período da tribulação, que é o período de 3 anos e meio finais da tribulação, que Jesus chamou de grande tribulação, dizendo que se não fosse abreviados esses dias, ninguém seria salvo, ninguém escaparia, né? Ninguém deixaria de morrer. Então, essas duas testemunhas vão profetizar nesse período. E essas duas são as duas oliveiras, né? E os dois candeeiros que são a maneira como João se refere a eles, né? Duas oliveiras ou dois candeeiros. Isso está em Zacarias, nós encontramos essa profecia desses dois candeeiros ou duas oliveiras, que são testemunhas do Senhor. E eles têm tanto poder que se alguém pretende causar a eles algum dano, eles emitem fogo das suas bocas e devoram seus inimigos. Assim, se ninguém, se alguém pretende fazer-lhes mal, será morto. Então, elas têm autoridade, essas duas testemunhas, para fechar o céu. Olha só, Elias também fez isso, né? Para que não chovesse durante os dias em que profetizasse. Então, vai passar 3 anos e meio sem chover, né? No mundo inteiro. E eles têm autoridade também sobre as águas e para convertê-las em sangue. Moisés fez isso, né? Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Moisés fez as 10 pragas no Egito, tantas vezes quantas quiserem, né? Então, não é só uma vez, mas várias vezes. Então, eles vão cumprir o seu mandato aí, cumprir o ministério de Deus e o ministério que Deus lhe deu, e quando eles tiverem, então, concluído o seu testemunho, a besta que surge do abismo, né? A besta que surge do abismo, que é o anticristo, pelejará contra eles e os vencerá e os matará. Então, a própria besta que surge do abismo é violenta e esses dois homens que servem a Deus vão ser mortos por essa besta. E eles é o anticristo, né? Essa besta que surge do abismo. É um homem que está cheio do poder de Satanás, que encarna o próprio Satanás
e que é aquele que vai ser o líder mundial, que vai enganar os judeus na primeira parte da tribulação, e que os judeus vão fazer uma aliança com ele na primeira parte da tribulação. Mas depois eles vão entender que fizeram uma aliança errada. Por quê? Porque esse homem entrará no templo de Jerusalém, que já estará funcionando, e vai exigir adoração como se fosse Deus. Então os judeus vão acordar daquela aliança que eles fizeram. E esse homem vai destruir as duas testemunhas e vai colocar os cadáveres dessas testemunhas na praça lá de Jerusalém, né? E muitas pessoas se exultarão de alegria com a morte dessas duas testemunhas e se premiarão, mandarão presentes uns para os outros, comemorando essa morte. Mas eles não vão ser sepultados por 3 dias e meio. E no final de 3 dias e meio, o que vai acontecer? Essas duas testemunhas vão ressuscitar e deixarão as pessoas absolutamente extasiadas, embasbacadas, né? Admiradas, e contemplarão essas pessoas, com essas duas testemunhas, com grande medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz do céu: subam para cá. E eles então subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos contemplaram isso. E, em consequência disso, naquela mesma hora, houve um terremoto na cidade, um terremoto que derramou terror sobre todas as pessoas, e morreram ali mais de 7.000 pessoas. E esse é o segundo ai, né? O primeiro ai foi a sexta trombeta, e esse é o segundo ai. O primeiro ai foi a quinta trombeta, e o segundo ai, a sexta trombeta. Então vai haver agora, nós vamos ver agora, a sétima trombeta, ou terceiro ai. E o sétimo anjo toca então essa trombeta e declara em alto e bom som: o reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo pelos séculos dos séculos. Aliás, nós cantamos isso no Aleluia de Handel, né? Handel era um sujeito que conhecia a palavra. Então ele escreveu, né? O reino deste mundo já passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. E nós cantamos isso no Aleluia. E os 24 anciãos que estavam assentados nos seus tronos diante de Deus, que nós vimos desde o capítulo 4, eles glorificaram a Deus, dizendo que agora era maravilhoso o que estava acontecendo, porque Deus, que era, que é e que há de vir, manifestou seu grande poder. As nações se enfureceram, a ira, mas chegou a ira, o tempo determinado por Deus para serem julgados todos, né, os mortos, para se dar o galardão aos servos de Deus, os profetas, e para dar condenação àqueles que destruíram e destroem a terra. Então abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então, nessa arca da aliança foi visto o propósito eterno de Deus, né? E sobrevieram na terra relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada, mostrando que verdadeiramente Deus cumpre todos os seus propósitos e que é fiel às suas alianças, né? Então, esse é rapidamente o capítulo 11 que nós lemos hoje. Aqui, então, nós temos os selos e as trombetas todas
abertas, né? E tudo revelado, né? Tudo revelado. Agora, do capítulo 12 em diante, nós vamos ver, né, a partir da semana que vem, as coisas que estão para acontecer e ainda o julgamento das taças, né? Ainda vão haver mais, vai acontecer mais julgamentos de Deus no final da história aqui. Muito bem, nós estamos chegando ao final hoje, foi um pouquinho mais comprido, porque é preciso compreender exatamente o que está atrás para a gente entender o que está acontecendo neste momento no livro de Apocalipse, né? Então, o juízo de Deus, na verdade, em algum tempo ele é misterioso, mas esse mistério é sempre alguma verdade sobre o próprio Deus que só será revelada quando o seu reino for estabelecido sobre a terra. Parece tratar-se de uma medida judicial. João recebe uma ordem do céu para tomar o livrinho da mão do anjo e comê-lo. Quando ele faz isso, ele passa a compreender aquilo que vai acontecer, né? E ele então sabe que precisa pregar, porque o contexto desse livrinho, o conteúdo dele é de juízo, é de juízo. Muito bem, as profecias do Velho Testamento e do Novo Testamento são revelações de Deus aos seus servos, profetas. Elas têm um tempo certo para serem cumpridas e reveladas. Eu não sei como é que você enxerga isso, mas Deus está cumprindo aquilo que ele falou. Os desígnios de Deus são justos, seu juízo é certo, seus planos são imutáveis, sua misericórdia é infinita, seu amor é constante, mas a sua ira é santa e é necessária. Não existe Deus sem ira. Ele precisa estar irado contra aquilo que é contra a sua natureza, senão ele não é Deus. Como que é que você trata o pecado na sua vida? Isso é importante, né? Qual o conceito que nós temos de pecado? Pecado é muito mais grave do que aquilo que a gente imagina. Senão a gente não faria de tudo para não pecar. Os desígnios de Deus, então. A importância de ler a Bíblia e conhecer o caráter santo de Deus, nossa condição de pecadores e a salvação proposta em Cristo é fundamental. Nós precisamos de relembrar isso todos os dias, né? Ler a Bíblia, conhecer o caráter santo de Deus e ver a nossa condição de pecadores perdidos. Salvação proposta em Jesus Cristo. Como João, nós devemos ser capazes de compreender o nosso papel de agentes proclamadores da mensagem do Evangelho. Com o empenho necessário, uma mensagem ao mesmo tempo de salvação e de condenação. O Evangelho não é mensagem só de salvação, ele é mensagem de condenação, né? Jesus mesmo afirmou isso, que quem crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então nós precisamos avaliar isso com todo o carinho e pregar esse evangelho, porque é só dessa maneira, né, que as pessoas podem ser salvas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muito bem, encerramos hoje. Desejamos a todos um bom fim de semana e que a graça do Senhor possa permitir que a, a palavra do Senhor enche o nosso coração, a nossa mente, mude o nosso comportamento. Deus abençoe a todos.